aquele trabalho de praxe. A Edna vem acompanhando a gente aí desde o início, assistiu várias aulas com a gente. E quando eu convidei também foi de primeira, ela topou, isso é sempre muito bom, né? Está sempre disposto a contribuir. Hoje ela vai falar para a gente um pouco da experiência dela, que eu acho bem bacana. Tem muitas pessoas que ficam procurando uma dificuldade para não treinar, né? E ela vai falar um pouco dessa rotina dela, apresentar para a gente a rotina dela e como que ela faz para conciliar tanta coisa num dia só. Tá joia? Regina, muito obrigado, seja bem-vinda. Carlos, é uma alegria estar aqui falando dessa coisa que a gente chama que é bicicleta, né? E, bom, o que eu vou falar com vocês é bem um bate-papo mesmo, é como, sei lá, como ao longo da vida eu consegui adequar a minha vida profissional, minha vida de casa, né, de esposa, de dona de casa, com minha família, a bicicleta, e hoje, como a bicicleta é uma parte tão importante da minha vida que me dá tanto prazer. Eu realmente, acho que como muita gente, eu não consigo pensar a minha vida mais sem bicicleta. E minha rotina, assim, sempre foi muito pesada, né? Eu sou médica, minha área é otorrino, e eu tenho, assim, algumas atribuições, né, na minha profissão que fazem com que ela seja muito, muito intensa mesmo. E aí, assim, o histórico disso, né? Em 2015 foi quando eu comecei a pedalar. Antes disso, eu corria, e aí eu tive uma lesão no joelho, e que aí eu não consegui mais pedalar. Enquanto eu fazia fisioterapia e tentava melhorar, eu não conseguia mais correr. Aí eu fui para o pedal, tipo, enquanto eu melhorava, e aí depois não quis sair mais. Quando eu corri, eu fazia uma assessoria com o Fred Guerra, e aí depois eu mantive essa assessoria um pouco com ele. Então foi o que me deu, assim, o início, né? Eu já comecei na bicicleta de uma forma meio intensa, já querendo melhorar, já querendo competir, exatamente por conta dessa assessoria. Mas minha realidade nessa época, eu trabalhava em média 10 horas todos os dias de cirurgia, às vezes. E, além disso, eu era membro do conselho de administração do hospital, então tinha reuniões para isso. Membro do conselho de especialidades da Unimed, mais reuniões. Eu era membro da diretoria da Academia Brasileira de Plástica Facial. E aí, com isso, eu tinha que ir em muitos congressos, muitos cursos, e eu dava aula no curso de pós-graduação em São Paulo. Então, era uma coisa assim, frenética mesmo. A gente sempre começa pedalando pouco, eu pedalava no início, fim de semana, depois comecei a pedalar uma vez por semana, e aí a coisa vai te envolvendo, né? Você quer melhorar e vai... A bicicleta tem essa parte competitiva que é muito boa, e aí você quer melhorar, e você melhorou um pouco, foi além do seu limite, você quer ir mais. E eu acho que outra coisa boa da bicicleta é que ela é uma brincadeira, ela te lembra da época de infância, né? Então, eu acho que não tem prazer maior do que isso. Bom, e aí, eu vi que eu queria realmente melhorar, que eu queria alcançar um horizonte que eu ainda não tinha na bicicleta, e tem esse ditado, né? Em inglês, where there is a will, there is a way. Então, eu fui tentar fazer minha forma, né? Se tem uma vontade, você tem um jeito de fazer, tem um caminho. E aí eu comecei a diminuir um pouco, realmente eu estava fazendo coisas demais, e acaba que isso deixa de te dar prazer, né? Chegou uma época que eu passava, por exemplo, na frente de um jardineiro trabalhando, e eu falava, nossa, olha que cara feliz, olha que vida boa que ele tem. Porque eu estava tão corrida que, né, esqueci, a gente deixa de ver que isso é uma opção e que você pode abrir mão dessa opção. E aí, aos poucos, eu fui abrindo mão, né? Deixei de dar aula em São Paulo, fui abrindo mão das coisas, e é muito possível você se manter muito atualizado, realmente com a preocupação de ser bom no que faz, sem ter
aquela coisa que te esgota mesmo, né? E aí, isso acho que essa é a etapa mesmo, né? À medida que você vai melhorando. É o aprendizado, primeiro você aprende, depois você tem que praticar, e é só o esforço que vai te fazer melhorar em qualquer coisa, seja qualquer área que você vai fazer. Isso que o Fred me falou, eu achei espetacular. Aliás, aquela participação dele foi demais, né, na penúltima reunião. E ele falava que o talento é mais importante, ele tem mais representatividade na vida de um atleta do que o esforço, né? O esforço tem mais representatividade do que o talento. E aí eu comecei a ler muito sobre isso depois que ele falou, li alguns artigos, e eu fiquei encantada, como realmente é o esforço que vai te fazer melhorar. Então, tem um artigo, né, da revista britânica de esporte que fala isso, que o talento faz um atleta correr mais rápido, mas é o treinamento duro que o faz chegar à linha de chegada na frente dos outros. E eu acho que isso é muito importante para nós, né? Muitas vezes a gente vê aí uma pessoa que é espetacular de pedal, que cada vez que ela treina, ela supera, ela é ótima, e aí na hora que ela está melhorando, ela vai para, e depois é aquele sofrimento de novo para voltar, e a hora que está melhorando de novo. Então a pessoa vai se sabotando, e isso gera um sofrimento enorme, porque quando você para até voltar, é uma luta muito grande. Então é isso, o trabalho duro, ele supera o talento quando o talento não trabalha. Né? E por mais que a gente tenha, às vezes, uma aptidão um pouco maior para a bicicleta, se você não fizer um treino muito frequente, você não vai ficar bom. Bom, mas esse trabalho duro não significa que seja um trabalho ruim, né? À medida que a gente vai melhorando, isso é gostoso demais. Então, quando o foco vence o desânimo, o corpo te agradece e isso dá uma alegria, assim, é uma alegria incomensurável. Eu vejo assim, por exemplo, nas vezes que eu já tive que parar, e o dia a dia é muito corrido, né, para que eu consiga, a gente já vai falar um pouco sobre isso, para que eu consiga treinar à noite, meu dia tem que ser assim, nos mínimos detalhes, nos segundos, eu não posso perder tempo com nada. E quando eu não estou treinando, então, tipo, ou eu machuquei, né, ou eu estou num pós-prova descansando, ou naquelas 2 semanas que a gente descansa mesmo, né, para a temporada, o dia fica muito ruim, fica muito monótono. Então, não é ruim isso, é gostoso ficar nessa roda viva, isso te motiva, a gente tem que ter alguma coisa para mover mesmo, né? Mas como eu ia falando, eu fui adaptando então, né, a minha vida a essa rotina de pedal, e por exemplo, na minha realidade, como eu tenho cirurgia alguns dias pela manhã, eu vi que não adiantaria muito pela manhã, porque seria muito inconstante isso. Eu acho que o seu corpo acostuma um pouco, né? Você vai treinando ele, quem treina pela manhã, treina bem de manhã. E eu não podia ter essa regalia por conta dos dias de cirurgia, que a cirurgia começa. Então, eu me programei para que o dia fosse muito enxutinho, muito certinho, e aí eu almoço, por exemplo, na clínica, né, uma nutricionista me manda o almoço, eu almoço em 20 minutos, meia hora, já começa a atender de novo, e com isso eu consigo sair cedo. E aí minha rotina de treinos normalmente é à noite. Ou era antes dessa pandemia, mas normalmente foi assim. E aí, à medida que você vai fazendo disso uma rotina, não fica difícil. Você tem que ter metas. Né? Então, a meta era essa, e desde que você resolva, eu quero melhorar, eu quero pedalar bem, você vai abrir caminho entre as dificuldades para fazer isso. Uma outra coisa é eu estar sempre pronto. Por exemplo, para quem é mulher, é um pouco mais difícil, não dá para a gente sair pedalando sozinho. Eu, pelo menos, eu não tenho coragem e não recomendo ninguém fazer isso, né? Nenhuma mulher fazer isso, embora tenha meninas que façam.
Mas o estar sempre pronto é estar com a bicicleta no carro, é estar com a roupa de pedal, com, né, igual aquela figurinha do WhatsApp, já estou com a roupa de ir. Então, minha bicicleta está sempre no porta-malas do meu carro. Tipo, às vezes eu tiro para lavar e às vezes eu esqueço de pôr de novo. Já aconteceu de eu chegar no pedal e estar sem a bicicleta. Porque ela está tão sempre ali que eu nem penso na possibilidade de colocar. E a outra coisa é ganhar tempo ao longo do dia. Quer dizer, um minutinho que você perde, às vezes vendo rede social no celular, isso vai fazer falta no fim do dia. Toda vez que a gente vai fazer um pedal, começa, né, os pensamentos. Ah, hoje eu estou tão cansado. Ou se você acorda no domingo, hoje está tão cedo, hoje está tão frio. Então, eu me habituei a todo pensamento que vem, eu paro de pensar. Eu não continuo com ele. Então, tiro aquilo da minha cabeça e é engraçado assim, como mesmo depois de tantos anos, nos domingos pela manhã, ou sábado pela manhã, que eu acorde aí 4h30, né, para pedalar, eu tenho que me falar isso ainda tenho que ir me convencendo que é bom pedalar, que vai ser ótimo e tal, porque o tempo inteiro a gente tem pensamento contra. Não pode é dar pitaco para ele, né, deixar ele tomar conta. Uma coisa muito importante é treinar em condição adversa. Então, assim, é importante treinar meio-dia, treinar na hora do almoço, porque competição normalmente vai largar tarde e você vai estar ao meio-dia competindo no meio do calor. Com subida, com vento na cara, com areião, com costela de vaca. E a gente precisa sublimar isso aí. Eu acho que assim, por exemplo, num pedal longo, depois de 100 quilômetros, não tem ninguém que vai estar bem, que vai estar aí 100%, né? Livre, sem dor nenhuma. Então, a gente não pode sentir pena, né? Quer dizer, deixar aquilo acabar com o seu ânimo, porque se for assim, você não vai terminar, nem prova, nem o pedal que você resolveu fazer. A gente realmente nessa hora tem que ser duro, sublimar e pensar no prazer que vai dar se você continuar e completar, né, o que você se propôs a fazer. Então, essa questão de sublimar a diversidade, eu acho que seria um ponto super importante para você ter sucesso e para melhorar a sua qualidade de pedal. Ter companhia, eu até coloquei no slide separado, porque isso aí isso é super importante. Se você pedala só com aquelas pessoas que pedalam ao mesmo tanto que você, companhia que eu estou falando é ter companhia para te estimular a melhorar. Né? Então, realmente, escolher a companhia. Então, se você pedala num grupo que está sempre indo lento, que não te desafia, não tem melhora, não tem jeito. Por outro lado, por exemplo, se você é muito lento e já vai para um grupo, né, muito forte, você vai atrapalhá-los, você vai ficar sem graça e eles vão fugir de você. Então, tem que ter um meio termo nisso. Eu acho que sempre tem que ir, pelo menos algumas vezes, 1, 2 vezes por semana, ir com um grupo que pedala um pouquinho mais que você, para você se desafiar mesmo, para dar o sangue para conseguir ir com eles. E se está difícil, por exemplo, eu não consigo arrumar um grupo, pensar às vezes em 1, 2 pessoas que você vai treinar, né? Você vai estimular para ir com você. Às vezes a pessoa no início pedala menos, você vai ter que esperar um pouquinho, mas todo mundo que começa a pedalar mais vai melhorar. Então, de repente, aquela lá pode ser uma boa dupla, uma boa companhia para você. Então, procurar isso daí, a gente tem que ter, né, alguém para desafiar e para fazer companhia, para realmente te tornar possível o pedal. E às vezes, se não tem essa companhia pronta, você produzir isso daí. Bom, isso aqui é um outro ponto das diferenças entre homens e mulheres. Na bicicleta, né? No esporte existe muito, não tem nenhuma feminista que vá conseguir negar isso daí.
A Inglaterra, né, o Reino Unido, eles são um exemplo de país que estimula muito a mulher no ciclismo. Eles buscam, assim, o tempo inteiro estimular que mais mulheres pedalem, que mais mulheres estejam no circuito de ciclismo, mas só 18% dos ciclistas, né, que têm o certificado britânico são femininos. Então, só 18% é mulher. E 80%, 83% de homens. Eles buscam muito estimular isso daí. Mas, apesar disso, ainda existe uma diferença grande demais. Né? A Corinne Rivera, ela ganhou um prêmio de 1.100 euros, né, por estar em primeiro lugar, e o Philip Gilbert ganhou 20.000 euros. E esses erros aí, eu estou com uma raiva disso, é porque a versão estava com o teclado em inglês, enfim, ele faz às vezes essa correção e eu não vi. Então, ele ganhou 20.000 euros, enquanto ela ganhou 1.100, né? Recebeu 1.100, na mesma competição. Então, ainda hoje, existe uma diferença muito grande, assim, de espaço de homem e mulher. A gente vê isso também aqui no Brasil, né? Uma competição masculina, por exemplo, tem, sei lá, não sei nem quantas categorias, e as femininas são muito pequenas, né? Eu que sou velha, eu vou lá e compito com uma mulher de 30 anos, que certamente vai ter muito mais força muscular que eu, mas eles estão procurando mudar isso, né? E só vai mudar também à medida que tiver mais mulheres participando. Né? Agora, falando das diferenças fisiológicas, a diferença mais consistente que tem é a quantidade de hemoglobina, a massa de hemoglobina, comparada com a massa total de sangue. E uma mulher, então isso assim significa que vai ter uma capacidade menor de carregar oxigênio no sangue, né, na mulher do que no homem. E o que é visto é que uma mulher bem treinada tem 10 a 20% menos hemoglobina por quilo de peso em relação ao homem. Então, isso acaba dando uma diferença muito grande, né, no transporte de oxigênio e, consequentemente, no rendimento do exercício. A outra questão é a testosterona, né, ela vai estimular a formação muscular, a testosterona, a força muscular, a explosão, a capacidade de contração rápida do músculo. E na mulher a testosterona é muito mais baixa, tanto que assim, em mulheres com maior nível de testosterona, a capacidade muscular ela vai aumentar bastante, né, de uma forma bem significativa. Então, o homem vai ter mais força, mais potência, mais sangue carregando mais oxigênio, uma quantidade de gordura menor e uma maior quantidade de fibra de contração rápida, que aí vai acabar dando mais explosão. E aí, com isso, o que a gente tem que fazer, mulher tem que treinar de uma forma diferente que o homem. Né? E isso é uma verdade. Né? Então, em pequenas corridas, é muito fácil para o homem ter uma explosão muito grande, esses sprints, né? Mas ele também, essa massa muscular dele acaba que vai consumir mais, né, o combustível. E como mulher tem um pouco mais de gordura e ela tende a ter mais endurance. Então, no fim, a mulher vai achando o seu nicho. Né? Eu que, por exemplo, entrei para o mundo do ciclismo, já estava com 45 anos, eu acabei tendo que achar meu nicho aí. Então, por exemplo, não adianta eu pensar que eu vou ter a mesma explosão de uma menina de 30 nas corridas, né? Mas acaba que eu tenho mais resistência. Então, embora eu não seja tão rápida no início, ou não tenha sprints tão rápidos, eu tenho mais resistência do que a maioria delas. E é isso que é importante, cada um vê, né, o que tem de força, o que tem de positivo e treinar. Né? Treinar essa parte, hipertrofiar essa parte para que realmente você consiga tirar partido dela.
Bom, a longa distância, ela vai exigir, então, muito mais força mental, né? Essa coisa de você não ficar... É o que eu falei, depois de 100 quilômetros não tem ninguém que termine sem ter dor, sem estar muito cansado, sem estar desidratado. Então, está todo mundo meio mal. E aí depende aí como você vai concluir isso de acordo com sua força mental mesmo, quer dizer, não sublimar, não ligar para ele. Né? A Jasmine Miller, ela é uma corredora de ultradistância e ela fala que, né, que quanto maior a distância, mais se torna um jogo mental mesmo. Como a mulher foi sempre, né, ela foi feita para o labor, para o trabalho, para conseguir suportar a dor, ela tem uma tolerância muito maior que a maioria dos homens, desculpem, mas tem. E, então ela acaba se dando bem nessas outras substâncias. Eu vejo, gente, não é preconceito, não é brincadeira. Por exemplo, se eu vou operar um homem, eu já me preparo para ter o dobro, pelo menos, de trabalho, porque o homem ele tem naturalmente menos tolerância para o sofrimento, para a dor do que a mulher. Isso é fato, isso todo médico fala, né? Quer dizer, acaba que a mulher tem naturalmente uma tolerância maior para isso, isso na média. Tem muita mulher também que pedala 20 quilômetros e está aí, né, chorando, mas na média a mulher acaba tendo um pouquinho mais de resistência, ela tem, né, acabar usando isso como uma coisa a favor. Uai, estou voltando aqui. Bom, os homens, então, vão ter mais fibras de contração rápida, né? E a mulher, ela não usa tanto a cadeia posterior, que é glúteo, a parte posterior da perna, a parte lombar, né, de coluna, e também a parte, o core como um todo. E aí ela precisa fazer exercício de contração rápida, de ativação disso. Interessante pelo seguinte, a gente acaba usando isso, e a bicicleta é muito importante. Você tem uma força abdominal, de coluna, de sustentação forte, te dá aí uma resistência muito maior e principalmente mais estabilidade quando você precisa fazer força, né, em subida. A gente às vezes fica treinando muito perna e esquece desse treinamento. Quando eu fui começar a me preparar para o caminho de rosas, eu tinha uma dor que me acompanhava no quadril direito muitos anos, e aí eu fui para fisioterapia, né? E aí fui, né? Melhorei um pouco, não acabava e tal, e de vez em quando tinha que ir lá. E aí o fisioterapeuta me falou, olha, uma forma de você melhorar isso e não ter esses episódios de piora é tratar, né, da ativação de coluna, né, de parte lombar e de abdômen. E aí ele me orientou a fazer esse tipo de exercício, que é um exercício super simples, né, uma coisa que a gente pode fazer na hora que acorda, antes de dormir, antes do banheiro, antes de tomar banho, e ficar cada vez mais e competindo consigo mesmo para ir aumentando esse tempo. E aí já tem um tempo, né, que eu faço isso, e é impressionante o quanto melhora. Alguém aí deve conhecer o Olivar, o fisioterapeuta me falou que ele estava nessa mesma situação, e ele começou a fazer esse tipo de prancha, e hoje ele faz 15 minutos todos os dias. Imagina bem isso. E deixou de ter dor, quer dizer, ele falou que hoje ele pedala sem dor, e era uma dor também crônica que acompanhava. Então, isso daqui é uma coisa bem simples que dá para todo mundo fazer e que, principalmente na mulher, é essencial. E para a prancha, é muito importante que a parte de baixo esteja aí retinha. Né? A força toda é feita em barriga, né? Em abdômen, na parte lombar, na contração do glúteo, para manter essa posição, essa retidão
na parte inferior do corpo, na parte que está de face, né, para o chão. E não pode deixar o bumbum arqueado, nada disso, senão você vai acabar piorando a coluna. Mas isso aí é uma coisa simples e que melhora demais. Outra questão da mulher é a variação hormonal, né? Então, ao longo do mês, ela vai ter uma constituição muito diferente de temperatura, de volume de plasma sanguíneo, na quantidade de sudorese. Durante a menstruação, ela vai ter um aumento muito grande do risco de câimbras. É muito comum mulher reclamar muito, né, de fazer exercício durante a época de menstruação. E aí existe uma orientação que o ideal é que realmente a mulher tenha uma periodização do treino, que ela faça 3 semanas bem hard e depois faça uma semana como se fosse de recuperação, né, mais lento, que vai ser essa semana exatamente do ciclo menstrual. E embora assim toda mulher reclame, né, de menstruação, e se ache realmente um horror ter, aí chega uma época que você vê que menstruação era muito melhor, que o horror mesmo é quando chega na menopausa. Porque aí você vai ter menor complacência de vasos sanguíneos, então as mudanças de pressão arterial vão ser muito mais lentas, isso no pedal, né, é uma tragédia, menor tolerância à variação de temperatura, demora mais a ter sudorese, você tende mais a esquentar a pele, a ter vasodilatação, então o sangue acha que ele tem que esfriar, o organismo tem que esfriar, mandando mais sangue para a pele, ao invés de ter a sudorese. Uma maior sensibilidade ao carboidrato, isso é muito importante. Você usa menos, uma qualidade pior, o uso de proteína, então você acaba absorvendo menos. E isso exige assim, um cuidado muito grande no tipo de proteína que vai ser ingerido depois da fase de menopausa. E você tem menos efetividade na produção de potência. E uma das piores coisas, que é a piora na qualidade do sono. O Hugo estava falando, né, que ele me deu bolo no sábado, porque teve uma noite ruim, e eu já passei por isso, quer dizer, eu que sempre dormi bem, de repente você começa a dormir péssimo e não tem jeito. Como que você pedala se passa uma noite em claro? Né? Ainda mais se for um pedal desafiador, um pedal de maior tempo. Então, essa questão do sono é muito importante mesmo na qualidade, né, do seu pedal. E aí vem as potenciais soluções, né? Que é resfriar no pós-treino, a gente pensar em compressas geladas, em imersão em gelo, ingestão de líquido gelado, fazer uso de meia de compressão. É muito controverso se durante o exercício você deve fazer, mas já é consenso que depois do exercício a meia de compressão ajuda muito. Elevar a perna no pós-treino para minimizar, né, essa questão de acúmulo de líquido, de edema. Para a questão, né, dessa questão de sudorese, foco na alimentação, usar muita técnica de hidratar pré-treino, principalmente nas 24 horas anteriores. Né? Fazer o hábito de treinar em condições ruins, que é o que eu falei, ir lá no meio-dia de, né, quase 40 graus, não desistir do seu treino, porque isso vai acostumar seu organismo com essas variações. Essa questão da intolerância, da questão da tolerância ao carboidrato, né? No pós-menopausa, você já não usa aquela regra mais de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. Você tem que diminuir isso para não ter pico de insulina e associar macronutriente aos carboidratos, que é, por exemplo, usar castanhas, semente junto, para balancear um pouquinho essa absorção e a curva de insulina. Usar 15 gramas de whey no pré-treino e 25 no pós, então isso vai ajudar também na questão da proteína, que o whey é uma proteína bastante purificada, né? Então ela é mais fácil de absorver. É muito importante focar na academia, e, né, mesmo nos dias que não está pedalando, em treinos de potência e de velocidade.
e treinar menos resistência, porque realmente a dificuldade no pós-menopausa é potência e velocidade. E procurar ajuda, né, ajuda médica no caso de insônia. Bom, aí a gente pensa assim, então beleza, né, eu faço isso aí tudo, eu sigo tudo isso. Pouca coisa disso, na verdade. Por exemplo, eu não posso usar o whey. O whey me dá uma distensão abdominal que eu não me dá tanto incômodo no pedal que eu não posso usar. Então você acaba adaptando, né? Quer dizer, faz o que pode. E uma coisa que eu tenho feito hoje, que tem dado muito resultado, eu levo uma barrinha de proteína e vou pegando pequenas comidinhas ali, bem pouco, junto com o gelzinho de carboidrato, junto com a ingestão de carboidrato. Então, acaba que isso vai me distender, mas aí de uma forma menor, como eu vou comendo aos poucos, é mais no pós-treino, e aí eu já não estou tão incomodada assim. É importante cada um ver dessas orientações o que vai dar certo, o que vai poder fazer, né? Mas, se possível, seguir isso daí que vai acabar ajudando. Vou falar um pouquinho agora, assim, de como foi a minha evolução, então, nesses 5 anos de pedal. Né? Em 2015 eu comecei, como eu falei, logo que eu comecei, o Fred no início fez uma assessoria de bicicleta, eu fiz com ele, depois isso parou e aí eu fiquei só treinando em grupos mesmo e tal. Em 2016, mas já com muito foco, né, em competição, eu já era competitiva, né, e provei da coisa, gostei. Então, em 2016 foi minha primeira competição, eu comecei a dedicar mesmo a partir de 2017. Então, depois a gente vai fazer uma comparação, mas em 2017 eu já pedalei um pouquinho mais, né? Foi um pouco mais de 4.000 quilômetros, com um pouco mais de 52 mil de ganho de elevação. E aí em 2016 foi a primeira competição de verdade mesmo, competição, né, fora de Berlândia, com um nível de competitividade maior, que foi a Copa Internacional de Congonhas. E a minha surpresa é que eu fiquei em 4º lugar. Realmente, sim, foi uma surpresa muito grande. É uma prova dura, difícil, com muita subida. E aí depois, ainda mais a Copa Levorinha, ela é muito bem organizada. Você sai de lá cheio de prêmio, esse monte de roda aí é um monte de prêmio. E aí é muito gostoso, acaba te dando um gás danado, né, para querer melhorar. E aí eu fiz o propósito de realmente em 2017 me dedicar mais, treinar mais, que eu queria melhorar isso daí. E aí em 2017 comecei, né, uma sequência de competições que foi muito gostoso. A Copa Internacional, eu nunca fui de XCO, mas treinei bastante e fiquei em 3º lugar. Isso aí foi uma surpresa, assim, que eu mal consegui acreditar. É uma prova muito técnica, né? E aí, mais estímulo ainda, querendo mais ainda melhorar. Nesse ano também teve o Campeonato Mineiro de Maratona, que foi em Santana dos Montes, uma prova assim, técnica também, muita subida, muito morro. E muito legal, assim. E aí também fiquei em 5º lugar, que foi bem bom, gostei muito. Eu tô ali com o joelho machucado, caí nessa competição, estava em 4º lugar e aí perdi. Mas foi muito bom, porque assim, foi aquela história de aprender a cair, levantar e sair correndo. Ainda depois disso eu tinha caído para o 6º lugar e consegui recuperar o 5º lugar. Foi bem, assim, sei lá, bem didática essa prova para mim. Depois teve a prova de São João del Rei, muito técnica também, um circuito fechado de XCO, né? Nele eu fiquei em 4º lugar. Depois foi Congonhas, eu fiquei em 4º lugar de novo. Também aprendendo, né, a lidar com a diversidade, eu tinha tido
uma infecção, uma pneumonia com sinusite, que me fez ficar sem treinar. Logo depois já foi a competição. Então eu estava em terceiro lugar e na última subida, aquela subida do asfalto lá, eu tive uma cãibra muito difícil. E aí acabei caindo para o quarto lugar, mas assim, consegui chegar. Esse dia foi muito legal ter conseguido chegar, porque realmente eu estava com bastante cãibra. E aí veio a final, né, a última parte da competição, que era em São Paulo, eles fizeram um circuito lá no Jardim Botânico. E aí eu estava, foi bem na primeira volta, eu caí. Eu tinha acabado de assumir o segundo lugar, e aí tinha uma descidona muito técnica, que aí você tinha que descer com uma certa velocidade para conseguir subir. Era o lugar mais difícil da prova, tanto que o Ninja estava comigo, a gente antes, na hora do reconhecimento, ficou ali observando muitas, né, o pessoal fazendo, e como eles iam para a gente poder descer e subir. Fizemos lá 2 vezes e estava bem. E aí, na hora da prova, eu tinha passado a menina do segundo lugar, tinha assumido o segundo lugar e estava tentando abrir dela. A hora que chegou nesse buracão, e aí eu acho que eu fui, sei lá, desatenta. O fato é que eu caí, quebrei 8 costelas e não consegui terminar a prova. Apesar disso, lá era o final, né? Então era a final da prova. Como eu tinha tido uma certa constância de pódio, né, nas outras provas, eu acabei ficando no segundo lugar geral, né, na final do segundo lugar, embora não tenha concluído a prova de São Paulo. E foi uma das coisas mais emocionantes. Eu não tenho a foto, até porque eu não tirei, né? Quer dizer, já tinha ido ao hospital, já tinha visto que tinha quebrado as costelas e voltei para lá para encontrar o pessoal e poder voltar para Uberlândia. E aí foi a hora do pódio, e aí deram um jeito de me colocar lá no pódio, mesmo com essas costelas todas quebradas, toda estrupiada. E foi uma coisa muito emocionante, assim. Eu recebi muito mais aplauso do que a menina que ficou em primeiro lugar, é uma coisa que eu não esqueço nunca, né? Na adversidade, se apesar disso chegar ter um prêmio desse, que é ficar no segundo lugar na parte final. Bom, e aí para 2018, eu tinha um propósito muito além ainda do que estava nas minhas possibilidades, que era o Caminho de Rosas. Em 2017 foi uma turma de Uberlândia muito grande, acho que muitas pessoas. Um monte de amigo contando como tinha sido, e eu estava doida para ir. E é uma prova assim, muito sofrida, muito difícil, são 302 quilômetros, você tem 30 horas para concluir o Caminho de Rosas, e são 4.060 metros de elevação. Você sai às 6 da manhã de Três Marias e tem até o meio-dia, isso no sábado, tem até o meio-dia de domingo para chegar em Cordisburgo. E aí o meu intuito era realmente chegar, né? Eu queria muito ir, e até então já tinha feito pedal de 100 e poucos quilômetros só. Mas eu queria ir. Botei na cabeça que queria ir, falei, eu vou me preparar para isso. E aí eu comecei, então, aí tá as fotos, é uma competição, assim, épica. Você faz a inscrição, alguns meses antes você recebe pelo correio um livro mesmo, impresso, de várias páginas, contando o que é o Caminhos de Rosas. O André Zunzun, que é o que organiza a prova, ele é um sonhador mesmo, ele é apaixonado pelo Guimarães Rosa, e aí ele fez a corrida de acordo com os caminhos que supostamente Guimarães Rosa percorreu, né, ali em Minas. E aí ele vai contando toda a história, quer dizer, tem um monte de... É bem mítica, né, essa parte aí de Minas. Então você fica muito empolgado
vai entrando no clima mesmo da competição e você fica doido para fazer. De tudo assim que eu já fiz na vida, foi disparada a melhor competição que eu já fiz. Bom, e aí eu fui começar a viabilizar isso daí, né? A primeira coisa foi procurar uma assessoria, e aí eu comecei a treinar nessa época, né, com o Dinei, ele me ajudou muito, ele ficou por dentro de todas as etapas da prova, então a gente começou um treinamento bem focado para que eu conseguisse terminar. A nutrição, acho que é uma das coisas mais importantes. Se um ciclista quer render bem, ele tem que se preocupar com a nutrição. Não adianta pensar assim, eu consigo fazer um pedal tomando 500 ml de água sem comer nada. Não tem jeito, um pedal, né, de mais de 1 hora, você vai ter um certo nível de desidratação, e alimentação também é super importante. Se você, por mais que você consiga fazer sem se preocupar com isso, se você se nutrir bem, né, alimentar bem e tomar bastante líquido, você vai ter um rendimento muito maior, isso é fato. Né? E com a idade você vai arrumando um monte de dor, né? O dia que você acordar sem dor, você pode desconfiar que morreu. E aí, com isso, eu precisei de fisioterapia também. Eu tenho uma má formação no quadril direito, que me dá uma certa dor, e aí que me acompanha. Então, de tempos em tempos, eu tenho que ir para fisioterapia, e aí eu comecei a fazer com mais frequência isso daí. O Fred falou da Patrícia, e ela me ajudou demais nisso. Ela foi muito importante, assim, ela me preparou muito bem e foi fundamental para eu conseguir chegar, né, nesse tempo de pedal, que são 300 quilômetros, chegar bem. Bom, isso aí é o kit, né? Aí está a bicicleta pronta, a gente chega então em Três Marias, a largada é lá. Não tem assim, Caminho de Rosa não tem um serviço de logística, então você chega num lugar e vai chegar de bicicleta em outro, aí tem que ter alguém para te apoiar, ou então voltar de ônibus, mas é difícil, né? Cordisburgo não é fácil, não é perto de Três Marias. Então, assim, foi muito bom para mim que eu tive a ajuda super importante dos meus sobrinhos, um sobrinho e 2 sobrinhas. Eles foram dirigindo e depois tem um lugar que é em Morro da Garça, que a gente pode ter apoio, e aí eles estavam lá me ajudando com bebidinha gelada, com lanche, e foi assim, foi super legal. O Caminho de Rosas, a cada 40 quilômetros mais ou menos, tem uma parte de apoio, e aí lá vai ter alimentação, os voluntários são super empolgados, tanto quanto o André. Então, assim, é uma delícia. Eles já chegam e já vão limpando sua bicicleta, e já vão lubrificando, e já vão te ajudando em tudo. É tudo muito bem organizado e assim, tem que ir para saber como é. Bom, aí está o final, né? No fim eu consegui, eu tinha 30 horas para chegar, eu consegui fazer em 21 horas, eu cheguei em segundo lugar, e o que eu posso dizer assim do caminho como um todo, tem de tudo, né? Tem areião, que é como se fosse um pó, é um talco, que ele atola a parte da frente da sua bicicleta. A roda da frente fica atolada. Apesar disso, é tão fino que dá para andar naquilo. E tem parte de pedra, tem um pouquinho de single track, mas a parte mais difícil, quando está faltando 35 quilômetros, você chega na fazenda, que é a fazenda do André. Então lá tem um jantar assim ótimo, tem lugar para tomar banho, tem lugar para dormir, quem quiser dormir e continuar no dia seguinte. E aí você pensa assim, bom, agora só faltam 35 quilômetros, né? Quer dizer, cheguei, estou bem. Era engraçado assim, cada ponto que eu passava, eu falava, poxa, que bom, eu estou muito mais inteira do que eu pensava. E aí você chega na fazenda e ainda tem assim, um resto bom de energia e você está muito contente. E aí vem a pior parte, porque é onde você mais sobe. Depois da fazenda você tem, acho que 12 quilômetros mais ou menos de plano.
Depois são 10 quilômetros sem parar de subida, 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 de até 21 graus de inclinação, mas sem parar. Isso já é de noite, né? Normalmente no início da madrugada. Você já está esgotado, já tem aí, né, 270 quilômetros nas costas. E aí é a parte que você pensa que é a mais difícil, mas depois vem a descida, que é assim, é muito pior do que a subida, porque são ribanceiras que você não acredita, cheio de pedra deslizando, então assim, com o tempo você vai perdendo o reflexo, né, com o cansaço. Então, para mim, a parte mais difícil é essa última descida, e aí depois já chega perto da Gruta de Maquiné, e já está chegando em Cordisburgo. Mas é uma coisa assim épica, é a corrida mais legal que eu já fiz e não tem igual. Eu recomendo todo mundo fazer, que não pode morrer sem ter participado dela. Então tá aí, né? Essa em primeiro lugar é a Raquel Gontijo, ela realmente é um ícone, né, no ciclismo feminino. Ela é muito forte, acho que ela já ganhou todas as edições do Caminho de Rosa até hoje. E então eu aí em segundo lugar e assim, eu não acreditava. Na hora que o meu intuito era chegar até meio-dia, eu cheguei um pouco antes das 4 da manhã e eu não acreditava que estava em segundo lugar e que tinha dado tudo certo e que eu estava bem, né, relativamente bem. Bom, essa foi a estatística então de 2018, foi um ano que eu já pedalei bem mais, com uma elevação muito maior, com um tempo maior, já com uma velocidade média mais alta, uma potência bem melhor. Isso é muito típico, né? Você vai pedalando mais, você vai melhorando um pouco mais. E aí, em 2019, em termos de corrida, eu queria muito ir lá e repetir o Caminho de Rosas e melhorar meu tempo, porque dá para melhorar. A gente perdeu muito tempo à noite, então tudo que eu queria era chegar bem mais cedo, né? E aí eu tive um congresso, um curso internacional, não pude realmente faltar, e aí eu não fui ao Caminho de Rosas. Mas consegui pedalar bem mais, já assim, cuidando bem mais de elevação, e a gente vai vendo o quanto você vai melhorando, né? Quer dizer, cada vez que você está pedalando um pouco melhor, você vai melhorando. Nesse ano, eu fiz de competição mais importante o Iron Biker. Ele foi outra surpresa para mim. Assim, eu não esperava que eu tivesse um rendimento tão bom lá. O Iron Biker é muito difícil, muito técnico, subida muito inclinada mesmo. São 2 dias, né? Você tem o acumulado de cansaço. E, bom, eu e meu dupla, a gente estava muito contente porque somando as idades, lá é por soma de idade, então a gente estava assim no último patamar de duplas, né, nas duplas mais velhas. E aí pensando, a gente vai se dar bem, né? Bom, a nossa categoria de duplas era a que mais tinha gente e que teve melhor resultado. Então nós ficamos em 10º, na nossa categoria tinha 22 duplas. Em qualquer outra categoria a gente teria pego o pódio ou ficado próximo dele, e eu teria ficado em segundo lugar se eu tivesse ido na categoria solo. Aí vocês imaginam o quanto a dupla de velhos estava concorrida. Bem aquilo que eu tinha falado antes, o quanto, à medida que a idade vai passando, você perde um pouco em explosão, mas ganha em endurance, né? Quer dizer, em resistência. Mas, mesmo assim, mesmo, né, não tendo aquele gostinho de vitória, foi muito bom, foi muito de superação e o nosso rendimento foi muito acima do que eu esperava mesmo. Esse 10º lugar teve um gosto bem bom de vitória mesmo. Bom, aí vem 2019, né, os planos eram fazer o Caminho de Rosas, fazer o Iron Biker novamente e o Brasil Ride. Então,
eu estava inscrita para o Brasil Ride, né, de dupla, e a gente iria para esse de 7 dias, e aí veio o Covid. Então, quer dizer, todos os planos, né, de corrida, de treinamento pensando em corrida, ficaram, né, por água abaixo. Mas se a gente pode pensar que tudo tem, tudo acaba tendo uma parte boa, eu consegui assim, um rendimento em função de trabalhar menos que eu não conseguia antes. Nunca pedalei tanto, nunca tive tanto rendimento quanto agora. Eu comecei a quarentena em 23 de março, então desde lá eu estou trabalhando meio período. E aí com isso é muito mais raro eu não poder, raro, assim, bem incomum o trabalho absorver tanto que não dá para treinar. E é mais assim do que o volume de um dia de treinar, eu acho que a frequência, né? O fato de você treinar 6 dias por semana, isso te dá uma resistência muito maior, incomparável. E aí, assim, pensando aqui nas estatísticas, né, desse ano, vocês veem, em 2019 eu pedalei bastante mesmo, pedalei 8.500. Esse ano eu já tinha pedalado mais de 6, bom, essa semana agora já deu 6.300 quilômetros, era até a semana passada. Em termos de elevação, a gente está no meio do ano, né? Eu já fiz 75% do que eu tinha feito no ano passado. E aí, com isso, a gente até pensa assim, a velocidade, por exemplo, não aumentou tanto. Mas eu nunca subi tanto, nunca pedalei tanto em morro mesmo, em pedal de nível de exigência muito maior. Nunca pedalei tanto e com uma velocidade e uma potência que eu estou conseguindo manter. Então é muito gostoso, porque cada pedal que você vai, que você vê que melhorou em relação àquele mesmo pedal que você fez, né, uns dias atrás, uns meses atrás, e que você está vendo que está melhorando o seu rendimento ali, o Strava é muito bom para mostrar isso para a gente, é muito estimulante de manter o treinamento. Esse aqui é um pedal que, para mim, ficou muito assim, muito típico. O pedal de Dolharina, ele é muito difícil, porque são 200 quilômetros, você sobe 3.000 metros nesses 200 quilômetros. Mas não é só por isso que é difícil. As subidas são muito inclinadas. São, acho que as mais empinadas aqui da região, uma coisa assim, é surreal. E você tem de tudo ali. Você tem single track também, você tem cascalheira, você tem brejo, que você vai até o meio da cintura para atravessar. Tem uma parte de areia muito grande também. E eu tinha ido lá em fevereiro, foi até naquele desafio do Carlos de altimetria, e eu tinha feito uma potência de 129 e uma velocidade de pouco mais de 17. E aí agora, né, quer dizer, 4 meses depois, eu saí de uma potência média de 129 para 153, e com uma velocidade média de 19,5. Então, assim, esse pedal foi típico, e vários outros. Eu venho comparando um pedal que eu fiz em janeiro, que não tem tanto tempo, com um pedal agora, e assim, está muito melhor em muitos segmentos. Todos os dias eu melhoro algum segmento e isso é muito gostoso. E acho que é essa melhora, né? Você vê que está melhorando, é que vai dando mais estímulo mesmo para pedalar. Uma outra coisa, assim, que foi, a gente às vezes faz uns investimentos que você não usa, né, que joga dinheiro fora, mas outra coisa que foi, assim, foi maravilhoso para mim nesse ano, foi esse investimento aqui, que é o rolo de treino inteligente, é o Smart Train, né? Então, esse tipo de rolo, você acopla na bicicleta e ele vai mandar ali para um aplicativo todas as informações do que você está pedalando, da potência, do seu, né, da cadência. E aí hoje existem alguns aplicativos que você conecta nisso
E aí você consegue acompanhar treinos virtuais, então pedalar junto, como se fosse um videogame, pedala junto com gente do mundo inteiro, você tira racha com eles, e se está numa subida, por exemplo, está na parte do treino que está subindo, aumenta a força ali, o pedal fica muito mais pesado e é como se estivesse inclinando mesmo. Esse meu rolo, ele vai com inclinação até 20%. E aí, assim, você consegue ter uma qualidade de treino que é espetacular. E a outra coisa boa, por exemplo, às vezes eu chegava tarde e falava, não tô, embora eu moro num condomínio fechado, tem que ter uma disposição danada para você sair para treinar 8h30 da noite, 9 horas. Né? E aí no rolo não, é muito mais fácil, quer dizer, qualquer hora que você chega, você acaba que vai lá e sobe e é muito mais fácil. Né? Aqui, bom, vamos ver se vai rolar o... Vocês estão vendo aí o vídeo? Sim, acho que tá, né? Tá dando para ver sim. Então é basicamente isso, na hora que você liga, ele já vê frequência cardíaca, como é que está já vê a cadência, e isso aí é o controlado do rolo, que ele vai aumentar a subida, vai, né, quer dizer, está no descida. Então aqui eu estou fazendo um pedal que é o mais simples, esse aí está numa rua de Londres, tem vários perfis, e aí entendendo planejar. À medida que você vai ficando pedalando mais pesado, está aparecendo ali, né, 152 de potência, aí a hora que está numa subida fica pesado como se eu estivesse num circuito normal mesmo. Aqui do lado direito é todo mundo, do mundo inteiro que está pedalando com você. Não tem moleza ali, você tem que estar com o ar-condicionado. E aqui é o outro jeito, que é um circuito como se fosse planejado. Então, por exemplo, aí nesse dia o Guilherme me passou que era um treino de linear, que eu tinha que chegar a 200 watts de potência, então eu pedalaria 150 watts por 3 minutos. Nessa fase desses 3 minutos, não importa se eu estou descendo, vai ser pesado a ponto de ser 150 watts de potência. Aí a hora que chega os 4 minutos lá dos 200, a única coisa que vai mudar é a minha velocidade, mas a força que eu estou fazendo vai ser igual. Você vai pedalando, vai tirando a caixa com todo mundo, e aí isso aí é o final do treino, né? Como fica nesse treino aí, o que você fez, depois você salva e ele já está no Zwift, já está no Training Peaks, já está no Garmin e já está no Strava. Então, isso acaba que facilita demais e melhora muito a qualidade do treino, porque você pode treinar por potência, coisa que você não consegue fazer numa trilha. Né? Na trilha você vai ter o controle do treino pela frequência cardíaca. E nem sempre você consegue. Por exemplo, teve vezes de eu operar o dia inteiro e ir treinar. O dia que eu opero com anestesia, não tem jeito, você acaba inalando. Minha frequência não passa de 150 nunca, eu posso fazer o que for. Então, assim, é muito difícil nesses dias, né? Tem dia que você não está tão bem, então controlar pela frequência cardíaca é mais difícil. E aí, com isso, ficou muito mais fácil. Bom, então, eu acho que é isso que eu queria falar. Não dá para ficar, por exemplo, ninguém melhora morrendo de pena de si mesmo, ou com muito medo de pedalar e achar que não vai dar conta, ou na menor adversidade já começar a querer parar, né, a querer dar certo. O que vai realmente fazer a gente melhorar é o esforço. Então, para isso tem que ter prática, tem que ter todo dia, tem que ter bastante sofrimento, mas é gostoso demais, né? Além da saúde física, isso dá uma saúde mental enorme.
idade, né? Não tem jeito de manter o corpo funcionando bem, melhor do que com esporte. Esses cuidados aí são esse esforço, né? Ele acaba tendo uma volta. Bom, é isso aí. Agora vamos bater um papo aí. O que cada um tem para adicionar disso daí? Excelente, excelente, muito bom mesmo. Pessoal, vamos abrindo as câmeras aí, os microfones. Eu até vou dar preferência para as perguntas, quem quiser abrir o microfone e fazer, que sempre a interação é maior, né? Quando faz a pergunta direto do que quando escreve ali. Agora, Edna, riquíssima a sua história, né? Fantástico, fantástico mesmo. Acho que muita coisa falada em muito pouco tempo, com uma variedade tão grande. Acho que até muito bem fundamentado cientificamente, né? Isso é muito importante. Então, parabéns pela apresentação e fica aberto. Quem quiser perguntar, até eu vou pedir aqui, assim, a gente tem feito os protocolos que têm funcionado bem, né? Vamos tentar fazer o seguinte, então. Desliga todo mundo o microfone. À medida que ligar o microfone, eu sei quem é que quer perguntar e eu vou direcionando, até para não sobrepor áudio sobre áudio e ficar ruim de responder. Pode ser assim? Quem começa? Só falar o nome, eu já direciono. Ninguém? Eu vou fazer uma pergunta primeiro. Assim, você relatou, você começou a praticar o esporte com 45 anos de idade, um dos tópicos que você abordou também foi as adversidades, né? Então eu vejo muita gente falar, eu gosto de andar de bicicleta, mas não pode estar chovendo, não pode estar ventando, não pode ter subida, todos os fatores têm que estar favoráveis. O que você percebe, até na sua profissão, no seu dia a dia, o que mudou dessa coisa de enfrentar a adversidade na sua vida depois de começar a praticar esporte? Carlos, acho. O medo vai te frear de um monte de coisa. Então, por exemplo, eu vejo, por exemplo, mães que protegem os filhos, né, que querem blindar de tudo que é sofrimento, não tem ideia do que isso vai representar mais tarde, porque a diversidade vai vir, né? Então, quer dizer, como é que vai ser difícil para a pessoa enfrentar os problemas? Uhum. Facilidade de enfrentar. Não a facilidade, mas estar pronto, né, a enfrentar a adversidade na vida melhora demais no esporte. Isso eu vejo, por exemplo, um pedal longo que muita gente muito mais forte que eu morre, sofre, e é muito mais pela questão psicológica, pelo sofrimento que o sofrimento traz. Então, eles morrem muito mais e sofrem muito mais. O fato de você se dispor a melhorar, né, a enfrentar isso no esporte, te faz muito mais forte para obstáculos da vida. Então, por exemplo, na vida profissional, você pode ir lá, ser a pessoa mediana, a medíocre no bom sentido, né? Então, a pessoa que não vai se destacar em nada e vai seguir a zona de conforto mesmo. Ou você pode se desafiar todo dia e ir atrás de muito maior. O desafiar no esporte melhora para a vida e se desafiar na vida melhora para o esporte também. Legal. Eu acho que é Legal. Qual que é a marca desse rolo que você está usando? Então, quando eu fui comprar, eu pesquisei muito, e aí ele é aquele brasileiro, é o Cyclotronics. Pessoal lá do Sul? Ele tem uma... Porque eu tinha conversado com o Daniel Rotelli, ele falou, olha, eu tenho há muito tempo,
quando eu precisei fazer manutenção, eles não tive nenhum custo, eles dizem que a manutenção é por 1 ano, mas na verdade vai te dando, né? Quer dizer, qualquer coisa que você tiver, você manda lá, eles já arrumam. E eu estou super contente. Até hoje não deu nada, desde o início do ano eu estou usando, e não deu nada de problema. Aquele pessoal lá do sul, Eu tô... Oi, Carlos. é aquele pessoal lá do sul que produz? Sim, sim, é lá do sul. Acho que é de Santa Catarina. Isso. E aí eu dei uma sorte danada, porque eu comprei no início do ano, né? E aí fiz um monte de propaganda para um monte de amigos. E aí um amigo veio aqui e tal, e olhou e quer comprar. Tá como eu acho que a fila está de mais de 3 meses para receber o rolo. Porque com essa história da pandemia, todo mundo quer comprar. Gustavo, eu dei uma sorte danada, porque eu comprei antes. Gustavo, você abriu o microfone, quer fazer uma pergunta? Sim, quero sim, Carlos. Primeiro, parabenizar o doutor aí pela força de vontade aí. Durante a pandemia, se mudou alguma coisa na rotina, como que está sendo aí? Então, mudou para, é o que eu falei, mudou para melhor, né? Desde março, eu estou pedalando muito mais, conseguindo seguir muito mais meus treinos. Já faz assim, desde o fim, o Dinei está aí, eu acho que é isso mesmo. Desde o fim do ano passado, eu estou treinando 6 vezes por semana. Mas essas 6 vezes acabavam sendo 4, 5, na média, vezes por semana antes da pandemia, porque, né, muitas vezes eu chegava muito tarde, ou chegava e tinha que voltar para o hospital, ou às vezes nem chegava. E aí agora não, agora a rotina está muito previsível. Eu estou trabalhando meio período, eu não deixei de pedalar, estou pedalando com, claro, 2 ou 3 pessoas, com todo aquele cuidado, né? De usar balaclava, de não ter contato, né? De parar o mínimo possível. E aí, com isso, eu estou pedalando muito mais, muito melhor. A pandemia, para mim, essa quarentena está sendo maravilhosa para o meu treino, para a minha vida esportiva. A única coisa assim, fica meio ruim, assim, né? Porque você sempre tem que ter um objetivo, né? Treinar para tal corrida é muito melhor do que treinar no dia a dia, porque você tem ali o estímulo, tem que treinar tal coisa, e aí você não tem preguiça. Então, como agora não tem corrida, fica muito mais chato. Né? Mas você acaba tendo estímulo ali da sua melhora, de um colega que desafia, né? Do cara que fica, vamos, você está muito mole hoje, vamos, e aí vai te estimulando a melhorar. O Strava é o mal do século e o bem do século, né? Que ele faz a gente querer melhorar todo dia. O Marcos e o Hugues aí pediu a palavra, né? Vamos seguir a ordem, então. O Marcos e depois o Hugues. Bom, eu não tenho pergunta, só quero relatar. Em abril, nós fizemos 3 pedais, acho que foi 3 vezes no 50, uma vez por semana. E na primeira vez, em termos de que ela falou de resistência, foi até engraçado. Nós já estava chegando ali no Décio, nós voltou pela rodovia, já estava escuro já, e eu na roda dela, né? E meu coração já estava ali, 170, 180, ela olhou para trás numa calma, rapaz, falou assim, o ritmo tá bom ou você quer que diminui? Cara, foi muito engraçado isso, virou piada depois. E, cara, é um orgulho demais pedalar com você. É um exemplo que eu sigo. Às vezes eu até brinco, você tem que pensar no coletivo, porque ela baixa a cabeça ali e vai embora, e não é muito de conversa, ela vai no ritmo dela. E fantástica, fantástica.
é uma ciclista que eu tenho orgulho de, às vezes, compartilhar um pedal com ela, né? Parabéns, viu? Legal. Ah, mas que emoção, uai. Obrigada, Marcos. Obrigada mesmo. Orgulho de pedalar contigo também. Ops. Eu? Então, bom, eu sei que eu vi que a Egena falou sobre alguns suplementos que ela toma aí, né? Eu sei que essas coisas a gente não copia muito não, porque tem variação de peso, intensidade, tudo, né? Mas eu nunca usei o whey, né? Eu usava para fazer musculação, mas depois que eu comecei a correr e pedalar, né? Foi uma coisa que eu nunca usei. Qual que é a sua opinião sobre o whey? Eu vi que você usa pré e pós, né? Não. Qual que é a vantagem dele, até como médica, né? Esse é o recomendado. Eu não consigo usar o whey. Eu tenho um monte de intolerância alimentar, isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente não quer ter doença, né? E eu realmente fico muito indignada de ter intolerância alimentar. Mas não tem jeito, eu não consigo tomar o whey. Se eu tomar o whey, eu tenho uma distensão abdominal tão grande que eu não consigo pedalar. Então, esse é o recomendável, mas não uso não. Aí o que eu uso é pegar durante o pedal, porque assim, usar carboidrato, um pedal muito longo, vai faltar proteína. Né? O carboidrato, ele vai te dar só o combustível mesmo, mas num pedal muito longo falta proteína. Então, o que eu faço é pegar uma barrinha de proteína e eu vou mordiscando ela aos poucos, junto com o carboidrato. E aí, como é um volume pequeno de cada vez, não me faz mal. Mas para uma pessoa, né, para a maioria das pessoas, existem muitos trabalhos que eles contestam, por exemplo, o BCAA, a efetividade do BCAA. Mas a maioria dos trabalhos falam da boa ação do whey. Tem um trabalho que foi publicado no ano passado pela Sociedade Europeia de Medicina do Esporte, que eles falam de 5 coisas muito importantes para a suplementação do ciclista. Então, uma é o whey, a outra é a creatina, que melhora a resistência muscular e a recuperação muscular. O HMB, que também vai fazer isso, usar antes e pós, você vai ter um bom resultado. A beta-alanina, que todo mundo acha que é bomba, mas não é, ela é carboidrato, ela é aminoácido, é reposição de aminoácido. Esqueci a outra. Esqueci mesmo. Mas, enfim, esses 4 aí são importantes, eles melhoram bem a performance, né, no pedal. E você me perguntar assim, você usa? Usava. Eu estava usando creatina, usei o HMB, usei beta-alanina. E aí, agora, com essa questão do Covid, parei de usar tudo, porque quanto mais você deixar seu fígado, né, liso e sem metabolização, melhor. E é engraçado, assim, teoricamente era para sentir falta, né? Mas eu não diminui minha potência no pedal, eu aumentei. Então é muito difícil pensar até que ponto isso aí é importante. Eu vejo como uma coisa importante é hidratar e a suplementação de caloria durante o pedal. Então, realmente comer durante o pedal, né? O carboidrato de rápida absorção e que não tem um índice glicêmico tão alto, é muito importante. Isso aí não tem dúvida que tem que fazer. Mas a questão de whey e tal, eu mesma é bom fazer, mas eu não faço. Dinei, você abriu o microfone, quer fazer uma consideração, uma pergunta? Quero sim, Carlos. Boa noite aí para todo mundo. Carlos, parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? Super bacana, informativo. Egna, boa noite. Parabéns aí por tudo. Bom te ouvir aqui mais um pouco, né? A gente está sempre conversando. E, enfim, 2 anos, né, Egna, juntos, antes de Caminho de Roda, lá em 2018, até busquei aqui no Training Peaks os dados aí também que você tinha mostrado. Então, parabéns mesmo por toda a história, pela garra.
A gente sabe da dificuldade que é para o atleta amador conseguir colocar o dia a dia, a rotina de treinamento junto com profissão, junto com questões pessoais. E é isso, né? Todos aí que conseguem fazer o que você, por exemplo, indicou e faz, estão de parabéns, de parabéns. A minha rotina também, como atleta amador. Para não alongar muito, eu só queria compartilhar aqui, Carlos, duas coisinhas com todos. Uma questão é que o treinamento ele deve ser visto sempre numa abordagem global. Eu tenho batido muito nessa tecla, que eu chamo de uma visão holística, de uma visão integrativa. E eu vou dar dois exemplos em cima da fala da Edna, né, para respeitar aqui o que a gente está conversando hoje, que mostram isso, na minha opinião. A Edna comentou que tem tido uma carga horária de trabalho menor aí desde o início da quarentena. E aí, consequentemente, ela tem conseguido treinar com mais qualidade. Acredito que dormido também com mais qualidade, com mais quantidade. Alimentação, muitas vezes, para quem está em casa, fica um pouquinho mais fácil do que comer na rua. Então, olha só, tudo isso é arroz com feijão, né, no sentido de controlar algumas variáveis que vão entregar performance ou condição de performar bem durante a prática esportiva. Isso está ao alcance de todo mundo, baixo custo. Além dessas questões básicas, vem questões tecnológicas, que é uma realidade. A gente está aqui hoje fazendo uma reunião com dezenas de pessoas, todo mundo conseguindo se comunicar e tal. Isso é maravilhoso. Décadas atrás a gente não teria essa possibilidade. E dentro do treinamento, isso também é real. Então eu tenho certeza que a Edna, tendo o rolo à disposição, como ela mesma falou, alguns treinos que talvez seriam... ela não conseguiria treinar, seja pelo horário, seja pelo local, ela acaba conseguindo. Então, é uma mistura das duas coisas. Um outro comentário, só para eu repassar aí para a turma, todo mundo poder perguntar, eu costumo dizer que prosa boa é aquela que gera reflexão. E a Edna, mulher inteligente que levantou uma coisa que me fez pensar em uma coisinha importante aqui, eu só queria deixar isso para vocês. Participação feminina realmente é pequena, né, no mountain bike, em outros esportes. No triatlon, o pessoal tem feito umas coisas bacanas a nível internacional. E uma delas é a seguinte: não vale só ou não é tão eficiente a gente falar da necessidade ou da importância da participação das mulheres. Quem toma conta de competição ou nível de federação tem que tentar entregar ferramentas que viabilizem isso na prática. Lá no triatlon, um exemplo do que eles fizeram há pouco tempo. Incluíram o Mixed Relay, que é a disputa de uma medalha olímpica, com 2 atletas homens e 2 atletas mulheres. Isso, consequentemente, obriga as confederações, e no caso a brasileira e de outros países, a cuidarem ou, enfim, prepararem mulheres no nível World Class para disputar uma medalha. Então, acho que são ideias aí, a gente tem aqui desde pessoas que são, enfim, o Carlos trabalha com bike fit, outras pessoas aqui organizam provas, enfim, para a gente pensar ferramentas para colocar as mulheres dentro da prática, porque enquanto a gente também fica só no discurso e não pensa em atitudes inteligentes, a gente acaba tendo aí uma barreira. Enfim, coisas para refletir que eu sempre me pego pensando aqui, tentando ajudar de alguma forma. Beleza. O Pereira, você que abriu o microfone, quer falar? Boa noite a todos. Primeiramente, eu sou muito grato a conhecer a Edna pessoalmente. Ela sabe disso, já falei isso com ela. Quem me apresentou ela foi o Leandro Germano. A gente tem uma parceria, uma amizade aí, acredito, de quase 3 anos. Agora, falando da Edna pedalando, eu acho muito interessante, até na última palestra ela falou do jeito de respirar. A gente fez um pedal, eu quase dei um pedal com a Edna, lógico, né? Todo mundo sabe, né? Não tem nem condição. Mas a gente fez um pedal, que a gente, se eu não me engano, a gente fez o percurso do Urubu e depois ia no Harmonia, e ali eu gastando todos os meus gases na frente da Edna, me sentindo o ciclista top. E a Edna, naquela constância dela, que acho que foi o Marcos que falou, parece que ela está plena, está em êxtase, a gente não sabe onde ela está. Faltando 25 quilômetros para a gente chegar na cidade,
A Edna passou no mesmo ritmo que eu passei ela há não sei quanto tempo atrás, naquela mesma constância e ninguém mais pegou ela. Então, essas experiências que a Edna passa para a gente, eu já falei isso para ela é muito importante no meio ciclístico, principalmente para as mulheres que estão começando. Ela é um exemplo e ela é uma referência. Então, sempre que ela puder estar compartilhando isso com a gente, é muito interessante. Então, Edna, eu já te falei isso, muito obrigado por tudo que você pode oferecer para a gente. E falar um pouquinho mais aí, se você pode, desse... Eu estava até pensando essa semana sobre aquilo que você tinha falado sobre a respiração, o tempo. Eu não lembrava certo como que era. Então, se você puder falar um pouquinho aí. É isso. Obrigado. Isso da época de corrida, porque a tendência da gente, na hora do tiro, é hiperventilar. Então, quer dizer, você respirar forte demais, com uma frequência respiratória muito alta. Então, isso vai gerar uma série de gastos. Primeiro, gasto de energia. Para você fazer um movimento respiratório, você está gastando energia. Então, se você respira muitas vezes, exageradamente, sem necessidade, no fim, você gastou mais energia do que uma pessoa que cadenciou a respiração. A outra coisa, você está perdendo líquido também, você está desidratando mais rápido. Cada vez que você puxa o ar, você tem um monte de líquido ali que é demandado do organismo para umidificar aquele ar e ele chega ao pulmão umidificado. Então, hiperventilar é uma coisa normal até um certo ponto, mas se você respira com uma frequência alta demais, exageradamente, você está consumindo líquido, está consumindo energia desnecessária. Bom, então, para isso, né, quer dizer, para ter uma quantidade de oxigenação boa, uma quantidade que vai precisar mais, porque o músculo está sendo mais exigido, mas que não seja exagerado, ou você respira pelo nariz, porque pelo nariz você não hiperventila. O fluxo que o ar faz indo pelo nariz, ele é mais difícil, ele é mais restrito. Então, você acaba não hiperventilando. Se você respira pela boca, é muito rápido e o volume é muito alto, então tende a hiperventilar. E não é problema respirar pela boca, desde que você cadencie isso. O jeito que eu faço, que eu acho mais fácil, porque na hora do tiro eu respiro pela boca. Eu sou respiradora bucal. Então eu conto até 3 quando eu estou inspirando, puxando o ar, e conto até 5 quando eu estou expirando. A outra coisa importante, Caveira, às vezes você está assim, na hora de uma subidona, ou então de um sprint rápido, você está tão focado na respiração e você está tão contraído que você diminui a distensibilidade pulmonar. Então, você acaba cansando muito mais. O jeito certo que a gente tem que fazer é procurar relaxar a respiração, relaxar a parte de tórax, né, de braços e de ombros, e focar no pé, focar na perna. Vai lá e pedala forte, que você vai ver que você consegue respirar muito menos. A gente hiperventila sem ver. Na verdade, é porque a respiração deixou de ir. Você começa a ficar tão afoito de pedalar muito, que aí você respira muito forte. Respira muito intensamente com uma frequência respiratória muito alta. Então, basicamente é isso. Inspira contando até 3 e expira contando até 5. Edna, até o Gustavo abriu o microfone ali, não sei se ele vai fazer outra pergunta. Enquanto ele pensa ali, eu queria... Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu vejo muito assim, existem algumas coisas interessantes, tipo... Deixa eu pensar. O Nino ganha uma competição com uma mesa negativa. Eu posso preparar que aquele mês no estúdio todo mundo quer colocar uma mesa negativa porque acha que aquilo ali é o que faz o Nino ganhar a competição. Então, por exemplo, o cara vai lá, assiste um tour, aí vê um atleta aquecendo com Vic Vaporub num algodão dentro do nariz. Aí você passa de frente ao aquecimento de uma prova, tá todo mundo com Vic Vaporub no nariz. Existe alguma coisa, por exemplo, deixa eu imaginar aqui, um Max Hydrate,
ele ajuda na respiração, principalmente a gente que tem aqui esse tempo seco. Falo não só assim, igual pode ser um umidificador à noite, que com certeza vai melhorar. Essa coisa pré-prova, pré-treino, ainda mais nesse clima que a gente tem. Tem alguma coisa que pode ser feita nesse sentido? Porque tem muita coisa que é de benzedor, né? A gente vê as pessoas repetindo assim, sem saber por quê, leu, viu. Agora, cientificamente, tem alguma coisa que a gente poderia fazer para melhorar isso? Tem, Carlos. Para a respiração nasal ser ideal, você tem que ter o tamanho ideal do corneto, né? Que é a carninha que vai filtrar e filtrar o ar. Mas num tempo seco, na alergia, na época de alergia, que dá mais alergia o tempo seco, então o seu corneto acaba inchando muito e você tem mais dificuldade respiratória. Então, um nariz bom implica numa respiração melhor durante o esporte. E tem sim, assim, tem sprays nasais, né? Não só de lubrificação, tem spray de tratamento mesmo do corneto que vai ajudar muito nisso. Se você tem uma alteração realmente anatômica, né? Um desvio de septo, um aumento muito grande de corneto que não melhora com o tratamento, você deve operar. Mas é o que a gente estava falando na live do Fred, né? Eu tenho muito paciente que chega para mim e fala assim, eu não estou rendendo bem no esporte porque eu não tenho oxigenação. Minha respiração é tão ruim que não oxigena. E aí eu tenho que respirar pela boca. E aí é aquilo que eu falei. O ar da boca, ele tem tanto oxigênio quanto do nariz. Ele vai sem filtrar, sem aquecer, sem umidificar, com todas aquelas características de poder hiperventilar, mas o oxigênio ele tem igual. Uhum. Então, a respiração boa pelo nariz, não tem dúvida que é melhor, mas ela não é essencial. O que vai melhorar demais quando você melhora o nariz, é que você vai dormir melhor. Um nariz ruim te faz dormir mal. Ele fragmenta seu sono e aí você acaba não tendo um sono reparador, não vai ter um bom rendimento no esporte. Então, se for comparar assim, o maior ganho de um nariz que ficou bom é um sono bom. Mas não tem dúvida, se puder respirar pelo nariz durante o esporte, melhor, né? Um ar que vai melhor, mais filtradinho, você vai ter menos irritação de traqueia por conta dessa poeirada que está aí. Uhum. Mas o que você recomendaria, por exemplo, um pedal de manhã com esse tempo seco? Lavar o nariz com soro, usar o Maxidrate, ou nada disso, bobagem? Sem dúvida, lavar o nariz com soro. O Maxidrate, ele na verdade, ele é o soro no formato em gel, né? Por isso que ele fica mais... Esses expansores nasais, principalmente os que ficam dentro do nariz, o melhor deles chama Nasivente. Eu não ganho nada com isso, não sou patrocinada por eles. Mas o melhor é o Nasivente, ele é um expansor de silicone que você põe dentro do nariz. Melhora muito a respiração. E no longo prazo, por exemplo, se você usar um Nasonex, que é o que diminui o tamanho do corneto, usar antes do pedal não vai adiantar. Ele faz efeito no longo prazo. Tipo, você está usando há 20 dias, ele vai diminuir o tamanho do corneto. Então, quem tem o nariz ruim, tem que usar um spray de tratamento mesmo, tipo Nasonex, tipo Amis, tipo de mim. Legal, interessante. Vamos lá, então, o Gustavo e o Thiago também. Não sei se o Thiago mudou de ideia, mas primeiro o Gustavo e depois o Thiago. Então, a respeito da participação feminina nas provas, você comentou alguma coisa nos seus slides. Aqui em BH teve um movimento cabeçado aqui algum tio e outras meninas atletas aqui de BH, que elas conseguiram até que o Rogério Bernardes, da Copa Internacional, mudasse as categorias, seguisse o regulamento, que já existe um regulamento que trata sobre as categorias femininas das provas, que ele seguisse esse regulamento, que a maioria das competições não segue. Se aí em Uberlândia, aí na região, tem alguma coisa nesse sentido também, porque eu vejo que a gente às vezes fala muito sobre a participação, mas as próprias mulheres às vezes se escondem muito de exigir seus direitos, porque na federação, no regulamento da Federação Mineira, as provas federadas, já tem uma
separação de categorias e fala também sobre a questão de premiação. Se aí tem esse movimento, se estão buscando isso também. Em 2018, eu participei desse movimento, eu mandei várias cartas, inclusive para o Rogério, falando sobre isso, né? Da dificuldade que é, por exemplo, uma mulher de 50 anos, uma mulher de 55 anos. Gente, não dá para explicar assim, o que a menopausa faz com a sua parte muscular, com o seu rendimento, é uma coisa. A única coisa que você pode fazer é não ligar para ela, mas que existe uma diferença muito grande entre uma mulher de 50 e uma mulher de 30, e teoricamente, né, acima de 30, em algumas competições estão na mesma categoria. Eu não fiz parte disso, eu escrevi. Aqui em Uberlândia não tem nada assim muito organizado a esse respeito, mas tem uma outra coisa também, quer dizer, isso vai começar a acontecer com mais facilidade na medida em que aumentar a participação das mulheres nas competições, né? Às vezes você tem, por exemplo, uma competição que tem 3 mulheres naquela categoria. Como é que você vai exigir, quer dizer, se tem 3 mulheres, as 3 vão ser premiadas, né? Então, precisa ter esse movimento também de aumentar mesmo o número de mulheres participando. E eu acho que uma coisa vai levar a outra. Se você tem também uma categoria mais dividida, vai estimular também as mulheres mais velhas, né, as veradas como eu, a participar melhor. Então, acho que uma coisa estimula a outra. E a gente vê que tem crescido muito, né? O movimento de mountain bikers, de ciclistas de estrada, eles têm aumentado muito. Né? Mulher participando muito mais. Eu acho que a tendência natural é ir aumentando esse número e aí a gente conseguir que vá dividindo mais essas categorias. Mas é interessante isso, né, abordar esse assunto, que é uma coisa que me impressiona, assim, você sai para pedalar e vê lá, cara, tem muita gente pedalando, ainda mais com a pandemia agora, fechou clube, fechou academia, fechou parque, o pessoal está pedalando e correndo. E quando tem alguma prova, às vezes eu pergunto, falo, cara, vai participar da prova? Não. Aí eu fico pensando, para que treina? Então, assim, porque é diferente você andar de bicicleta e treinar. E tem pessoas que têm um ciclo de treino mesmo, rotina, procura melhorar. E eu geralmente aconselho, falo, faz um treino de luxo, se inscreve na prova, aí eu ouço comentários do tipo, mas eu vou pagar para pedalar numa rodovia que eu pedalo sem pagar. É muito mais do que isso, né? É você fomentar o esporte, é você fazer parte, você está no meio. Tem algumas coisas que eu acho assim, que precisa valorizar pelos organizadores também. Tem que ter alguma premiação. Então você participou lá, inclusive, você não pegou o seu prêmio até hoje, né, Edna? Mas está lá guardado. Mas eu faço. Está guardadinho. Eu faço os desafios, eu gosto de dar medalha e troféu, porque eu só vou numa prova quando me valoriza como atleta por eu ter completado. Isso é interessante a gente ver esse lado. Mas o atleta também ele precisa fazer volume para gerar caixa, para ter organização de prova, para poder pagar as contas. E a gente precisa quebrar um pouco disso também. Eu não vou ganhar a prova, eu não vou me inscrever. Não. A gente precisa estar lá para fazer parte do movimento, sim, valorizar o esporte de uma maneira geral, independente de quem está organizando ou onde está acontecendo. Então, acho que vale essa observação. Tiago, você tinha... pode falar. Um comentário aqui, não tem jeito, né, Carlos? Posso fazer um comentário só sobre esse negócio das competições aí? Que eu, como ex-organizador também, já de uma. Antes da próxima pergunta. Vai lá. Bom, uma coisa que eu acho que muda muito esse cenário, né, é realmente o que mais vai mudar esse cenário, eu acho que é a participação. Quanto mais as mulheres e mais as pessoas estiverem participando, né, eu acho que isso melhora bastante em termos de categoria e uma série de outras coisas, né? Mas uma coisa que eu percebi organizando alguns eventos aqui no Brasil e também conversando com outras pessoas, não só de Uberlândia, de Uberaba,
eu tive um tempo na Bahia, né? É que o investimento em algumas categorias ele é diretamente proporcional ao número de pessoas que participam, né? É tudo muito caro, uma medalha, um troféu, uma série de outras coisas. Conseguir apoio também é muito difícil, né? Assim, conseguir patrocínio, empresas que estejam dispostas ali a estar participando, né? E estar contribuindo para que as coisas aconteçam, né? Sem falar que a pessoa que está organizando também, né, tem que saber como medir aonde ela vai fazer esse investimento para que ela consiga equalizar isso para todas as categorias de forma interessante, né? Agora, uma coisa que eu achei muito legal, né, que eu senti falta aqui em Uberlândia, depois que eu voltei da Bahia, lá de Luiz Eduardo Magalhães, né, são os movimentos, né? Lá, eu participei de 3 competições lá, e a quantidade de mulher que participa é muito grande. E a competição também entre elas é gigantesca, de todas as idades, tá? Todo mundo participa. Lá em Luiz Eduardo tem uns grupos muito legais, e as mulheres, elas treinam com a gente efetivamente, né? E assim, com uma cadência forte também, não sei se porque o terreno às vezes facilita bastante, mas elas andam muito forte, né? E criou-se esse movimento muito legal lá, sabe? Então, eu não sei se pela região, pela forma como é incentivado o esporte, né? Eu sei que a participação das mulheres lá é muito grande, elas estão em todos os grupos, estão em todas as provas, então é um diferencial bem legal, sabe? Sim. O Thiago tinha pedido para falar, ainda quer falar? Thiago cochilou, hein? Thiago tá cochilando. Thiago. Tá bom. Pessoal, tem mais alguém que quer perguntar? Ninguém? Certeza? Mas é interessante que eu achei que não ia ter muito debate pela clareza da apresentação. Porque é interessante isso, né? Às vezes termina a apresentação e a gente vê pouca participação, mas foi muito claro, né? Então, bacana. Ainda teve bastante participação aí no final. Vamos encerrar. Ó, tem alguém chamando aí, quer falar? Não? Vamos encerrar então, até pelo horário, né? Eu vou deixar aqui aberto, Edna, tem um cantinho aí que eu acho que não deu tempo de você ver do bate-papo. Até te recomendo começar de baixo para cima. Tem algumas considerações, muito mais para você ler. E enquanto vai fechando a sala, o pessoal vai desconectando. E muito obrigado pela sua participação, assim, fantástico. Você vai ler aí o que o pessoal escreveu, realmente fantástico, muito bem fundamentado. Acho que propõe várias reflexões, algumas coisas aí que eu nunca tinha pensado pela ótica que você colocou, isso é muito bom. E já deixo o convite para a semana que vem o Caveirão. O Hugues, que está aqui também, ele vai falar um pouco sobre gerenciamento de estresse, ele que é militar, e segue aí um padrão de disciplina, né? Ajuda bastante na hora da prática esportiva. Tem alguns outros aí também, eu estou coçando aqui para contar para vocês quem é esse nome, mas eu vou esperar mais um pouquinho para fazer um suspense. Então, até o final da semana, aí, se não atrasar, eu passo os certificados para vocês no grupo. Já começou a inscrição lá para o Caveirão. Me ajudem a divulgar essa ideia, hein? Conto com vocês. Edna, suas palavras para encerrar e a gente fecha a aula de hoje. Eu estou lendo aqui os comentários, poxa, estou feliz demais com isso. É o que eu falei, é muito bom falar daquilo que a gente gosta tanto. Né? E foi uma alegria. Para falar aqui também, você acaba lendo um pouco, né, para ter um pouco mais de fundamento. Então, a gente acaba aprendendo também. E foi muito bom ver aqui grandes amigos, né, de pedal, o Caveirão, que é meu big boss, né, o Dinei, que é meu treinador, que tanto me ajudou, o Douglas, que está ali, que foi quem me ajudou no Caminho de Rosas, meu sobrinho, aquele ali, ó. Foi assim, uma coisa que eu nunca esqueço, eles me ajudaram. É a melhor coisa, você chegar, você fez 140 quilômetros de pedal, você ainda tem mais 160. Então, você chegar numa cidade e ver lá seus sobrinhos e o apoio, isso aí realmente assim,
coisa que eu não vou esquecer nunca. E de todos os meus amigos que estão aí, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, esqueci de falar isso durante o tempo de explanação. A gente, desde que você tem ouvidos abertos, ouvidos de ouvir mesmo, você vai aprender todo dia com algum colega de pedal. Desde que eu comecei, eu não sei se é porque todo mundo acha que eu estou ali de boa, né? Que eu estou bem para ouvir, não sei se é porque eu tenho cara de pidona mesmo, mas sempre tem alguém para me ensinar alguma técnica. E é muito legal porque eu não esqueço dessas pessoas. Cada vez que eu vou passar ali, por exemplo, no Areião, eu lembro, o MTI nem anda pedalando muito, mas ele me ensinou a pedalar no Areião. Cada um das pessoas que andaram comigo falaram alguma coisa, eu lembro delas. Então, sempre tem alguém ali disposto a te passar alguma coisa. Basta você ter, sei lá, ou cara de pidão, ou humildade, ou agradecer muito quando alguém falar alguma coisa, ou perguntar. Então, é sempre bom isso. Essa interação que a gente tem com os amigos, com os colegas de pedal, isso ajuda demais a gente. E como é um esporte coletivo, né? Quer dizer, é bom demais você estar com os outros, você ter afinidades com eles. Muito bom todo mundo aqui. Obrigada mesmo, obrigada de verdade. Pessoal, tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Vamos falando aí ao longo da semana. Eu fico vendo lá as inscrições, acho muito bacana, né? Tem pessoas que eu nunca encontrei, tem alguns que eu nunca vi aqui, mas já sei o nome, já sei que vai inscrever. Ao longo da semana aí conheci o Alexandre Herculano, e fez feat lá comigo essa semana, conversando, falando que tem aprendido. É muito legal isso. Então, o conhecimento é fantástico. Só vale quando distribuído, né? Se retido, não tem fundamento nenhum. Então, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Vamos despedir. Égida, eu vou deixar aqui, vou só desligar a câmera e vou deixar aberta a sala. Você pode ir acompanhando aí de baixo para cima, vai lendo as considerações. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, galera.